Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge. Meus queridos e amados irmãos, como eu vos havia prometido, hoje dou início a um novo estudo. Um estudo sobre a apostasia e o homem da iniquidade. Meu objetivo não é levantar discussões, debates ou coisas assim. A finalidade desse assunto é somente a de vos alertar para as responsabilidades dos crentes no Senhor Jesus Cristo, para as responsabilidades do servo do Senhor, responsabilidades perante o próprio Senhor, perante a Igreja do Senhor e perante o mundo, para que tenham consciência de que todos têm direitos e deveres perante Deus e que o não cumprimento dos seus deveres trará cobrança de Deus sobre os desobedientes. Cobrança pelo seu relaxamento no seu serviço prestado ao Senhor e também pelas consequências ruins que esse relaxamento trará à fé do próximo. Em Jeremias, no capítulo 48, no versículo 10, diz assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O que é uma obra feita relaxadamente? É uma obra feita de qualquer jeito. É uma obra feita sem empenho. Quando o servo do Senhor não se aplica, não se dedica em fazer o melhor naquela obra. É uma obra feita com pressa, com preguiça, feita com rapidez. O único pensamento é terminar logo. É uma obra feita sem o menor compromisso com a qualidade. É uma obra de má qualidade. É uma obra feita sem carinho. É uma obra mal acabada. É uma obra em que não se considera, não se discerne a quem essa obra será entregue, para quem essa obra está sendo feita. É uma obra feita de forma relaxada. E nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, exige o melhor. Ele é exigente no melhor. Porque Ele merece. Ele é Deus. Ele merece o nosso melhor. Ninguém diga para o Senhor: Senhor, eu te ofereço o meu melhor. Porque ninguém sabe qual é o melhor de si mesmo. Quem mais sabe, aliás, o único que sabe qual é o nosso melhor é aquele que nos capacita, que é Deus. Ele é quem nos capacita. Ele é quem nos dá toda a capacitação para a obra dele. Então Ele é que sabe quando nós fazemos, quando nós oferecemos, quando nós produzimos o nosso melhor ou não. Cada um diga para o Senhor: Senhor, me esforce, me oriente, me fortaleça, para que eu consiga te oferecer o meu melhor. E enquanto não sabemos se é o nosso melhor ou não, continuemos nos empenhando para fazer o melhor com todo carinho, com todo zelo, com toda dedicação, por amor àquele que nos amou primeiro. Ele é digno. Isso não é uma acusação da minha parte, é somente um alerta,
pois somente o Senhor é quem sabe da intenção que há no coração de cada um. Eu nada sou. Porque, muitas vezes, nós seres humanos observamos uma obra e que aos nossos olhos ela não é boa. Mas às vezes, aquela obra pode ter sido feita de todo o coração para Deus. Essa obra Deus aceita. Porque uma obra que é feita de todo o coração é uma obra onde houve aplicação. Quando a obra é feita de todo o coração, houve empenho, houve dedicação, houve zelo, houve carinho naquela obra, houve preocupação com a qualidade daquela obra. Aos nossos olhos pode não parecer boa, mas ao Senhor é como aroma agradável que sobe ao seu altar. E muitas vezes, uma obra que é bonita aos nossos olhos, no entanto, para Deus, pode ser rejeitada se Deus vir que naquela obra não foi colocado amor a Ele, que aquela obra não foi feita por amor a Ele, que não existia carinho, zelo, empenho, dedicação naquela obra. Quando Deus vir que aquela obra ela está muito bonita aos olhos dos homens, mas não aos olhos dele, por aquela obra ter sido feita com interesse de recompensa. Então, para Deus, aquela obra torna-se rejeitada. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, o Senhor nosso Deus diz assim: então vereis novamente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus é quem bem sabe quem o serve e quem não o serve. E em 2 Reis, no capítulo 24, versículo 24, Davi diz que não oferecerá ao Senhor algo que não lhe custe, porque oferecer o melhor ao Senhor custa. Para a gente oferecer o nosso melhor ao Senhor, custa tempo, aplicabilidade, empenho, muita dedicação. Você tem que fazer certas escolhas. Chega um momento em que você não pode escolher, não pode abraçar duas coisas ao mesmo tempo. Chega um ponto em que você tem que escolher, ou você se dedica em oferecer o melhor ao Senhor, ou você se dedica a outras coisas. Então você tem que chega um momento em que você tem que fazer uma escolha para que consiga oferecer o melhor ao Senhor. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, o Senhor Jesus Cristo diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Para que nós consigamos oferecer o melhor para o Senhor, tem certas situações em que nós temos que fazer uma escolha. Ou nos dedicamos àquilo que nós queremos para a nossa vida aqui, para a nossa convivência neste mundo, que é transitório, que é passageiro, ou nos dedicamos em como agradar ao Senhor. Chega um momento em que a gente tem que fazer uma escolha, ou agradamos a nós mesmos, ou agradamos ao Senhor. Tem certas situações na nossa vida, em nossa trajetória, em nossa peregrinação aqui, em que nós chegamos a um ponto em que concluímos que ou servimos a nós mesmos e desprezamos ao Senhor, ou amamos ao Senhor e desprezamos a nós mesmos.
Tem certas situações que não tem como abraçar a ambos. Há situações em nossas vidas em que nós temos que fazer essa escolha. E saibam, quando nós decidimos pelo Senhor, quando nós decidimos abrir mão de nós, do nosso eu, daquilo que nós queremos para fazer aquilo que é agradável ao Senhor, isso vai nos custar lágrimas, tristezas, dores, angústias, sofrimentos, perseguições. Porém, as aflições do tempo presente não são de se comparar com a glória do porvir, com o agrado de Deus, com o quanto Deus vai se agradar pela nossa autorrenegação. Se por outro lado, o servo do Senhor decide abrir mão de agradar ao Senhor para agradar a si mesmo, ele poderá não chorar, não sofrer por causa destas coisas. Porém, por mais feliz que ele seja nesta vida, ele estará sem recompensa nenhuma para o reino eterno. E o Senhor Jesus Cristo ainda disse mais: aquele que quiser salvar a sua vida há de perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, há de achá-la, de ganhá-la no reino de meu Pai. Nós temos que parar para ter consciência dessas coisas. O Senhor também disse que o reino de Deus é tomado à força. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, o reino de Deus é tomado à força. Só os que se esforçam é que hão de conseguir entrar no reino dos céus. Só com muito empenho, com muita dedicação, com muito esforço, é que se pode entrar no reino de Deus, no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força ou por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Quando a pessoa é dedicada à obra do Senhor, ela está colocando empenho nesta obra, esforço nesta obra. E os que se esforçam até o fim, é que se apoderam do reino de Deus. Há crentes que são respeitados como bons profissionais, bons vizinhos, bons patrões, bons filhos, bons colegas, bons chefes, bons subordinados. Em resumo, são considerados como bons em qualquer coisa referente a esta vida. Porém, e infelizmente, não são respeitados como cristãos. São respeitados somente por serem bons, agradáveis, nesse ou naquele aspecto. Você quer saber como é, se você é respeitado como cristão? Pare para observar. Um sinal de que as pessoas te respeitam ou não te respeitam como cristão é quando essas mesmas pessoas que te consideram como bons nisso ou naquilo, quando essas mesmas pessoas precisam de algum cristão em quem depositem suas expectativas de oração, orientação espiritual, santidade e postura cristã. Se essas pessoas te procurarem
para depositarem em você essas expectativas de oração. Eu vou pedir para aquele irmão ou para aquela irmã orar por mim, porque eu creio que ele é um servo do Senhor, porque ela é uma serva do Senhor. Eu vou pedir àquele irmão ou àquela irmã uma orientação espiritual, uma palavra de sabedoria do Senhor. Significa que você é respeitado, que você é respeitada como cristão, como cristã, como servo do Senhor. Mas, quando essas pessoas precisam de alguém com essa postura cristã, e essas pessoas vão procurar a um outro cristão, mas não procura você, significa que essas pessoas não te respeitam como cristão. Ah, eu gosto muito de fulano. Fulano é um ótimo colega. Ah, fulano é o irmão que eu mais gosto. Fulano é meu irmão preferido desde que eu era criança. Sempre gostei muito de meu irmão, muito de minha irmã. Ah, eu gosto muito de fulano, eu gosto muito de fulana porque é um ótimo vizinho. Ah, fulano é um ótimo pai, é uma ótima mãe, é um ótimo filho, é uma ótima filha, é um ótimo patrão, é um ótimo chefe, é um ótimo empregado, é um ótimo funcionário. Mas será que você é respeitado como cristão? Muitas vezes o servo do Senhor não dá razão para ser respeitado como cristão. Em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 8 e 9, nos fala que Eliseu foi identificado pela sua postura de servo do Senhor. Ele não foi identificado pela roupa de crente, porque roupa de crente existem hoje as roupas de crente, porque os que se consideram donos do evangelho que criaram normas para as ovelhas. Mas na Bíblia não existe roupa de crente. Eliseu não tinha roupa de crente. Aquela mulher que oferecia ajuda a Eliseu, ela disse para o seu marido: vejo que aquele homem é profeta de Deus, é servo do Senhor. Ela viu isso nele. O mundo tem que ver em nós isso. E quando o mundo não vê, a culpa não é do mundo. A culpa é daquele cristão que deveria ter essa postura e não tem. E quando uma pessoa não te respeita como cristão, é quando você, mesmo estando perto dessa pessoa, ela não te procura, porque a sua postura não convenceu essa pessoa. Essa pessoa não viu luz em você. Porque quando essa pessoa vê luz no servo do Senhor, ela procura o servo do Senhor. Se você, estando tão perto, ela foi procurar outro, é porque ela não viu postura de crente, postura de servo do Senhor em você. Viu somente uma ótima pessoa no que diz respeito à vida neste mundo, a postura para este mundo. E se essas pessoas não veem luz em você, a culpa não é de quem está na escuridão, é de quem deveria brilhar e não brilha. E não brilha por diversos motivos. Um deles é a vergonha de abandonarem suas vaidades e serem diferentes. E o crente não brilhando, aquele que está na escuridão, procura quem brilhe para lhe iluminar o caminho e lhe mostrar a direção correta, a saída. Como é que um crente demonstra vergonha em ser diferente, vergonha por ser diferente? Às vezes, em uma reunião de trabalho, ou então na saída do trabalho, os colegas decidem ir para um determinado ambiente
que eles sabem que não é ambiente para cristão, para servo do Senhor. E aí aquele servo do Senhor, para não se sentir excluído, aceita o convite e vai. Os mesmos que o convidaram são os mesmos que vão observar a aceitação do convite. Esses que convidaram vão observar que, olha, ele não está se sentindo bem em ser excluído. Ele não está se sentindo bem em ser diferente. Quando alguém diz assim, mas irmã, o que é que tem em vestir isso, irmã? Irmã, tantas crentes vestem isso, irmã. O que é que tem de mais? Onde é que está escrito na Bíblia para não vestir isso? E aí aquela irmã, constrangida, com vergonha de ser diferente, aceita vestir aquilo. Aceita beber aquilo. Aceita comer aquilo. O servo do Senhor, quando age assim, ele está demonstrando que ele sente vergonha por ser diferente. E nós não devemos sentir vergonha de sermos diferentes. Nós somos a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz deste mundo. O que é a luz? O que é ser luz? Ser luz, meus queridos, é quando nós sabemos a direção correta para dar também essa direção a outras pessoas. Às vezes a pessoa precisa de uma orientação no casamento. Tem alguém que diz assim, seu marido te traiu, traia ele também. Orientação das trevas. Aí aquele que é luz chega para essa pessoa e diz, não, o Senhor Jesus Cristo disse, não pague o mal com o mal. Mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Então mesmo que seu marido seja infiel, permaneça você fiel, imite a Deus. Seja imitadora de Deus, seja imitador de Deus. Ser luz é isso, é você mesmo saber qual é o caminho certo. Você andando nesse caminho certo, outras pessoas vão ver o caminho certo em que você anda. Essas pessoas vão ver as consequências, os frutos que você colhe nesse caminho certo. Até que um dia elas desejem ser luz também, assim como você. Até que elas desejem ser como você é. E aí comecem a se preocupar, se indagar, buscar, procurar entender o que fazer para ser luz também. Ser luz é mostrar a justiça para essas pessoas, mostrar a verdade para essas pessoas. Nós somos diferentes e não devemos nos envergonhar disso. Mas o que é que tem para a praia? A praia foi feita por Deus, meus queridos. A praia realmente foi feita por Deus. E realmente não há nenhum problema em ir na praia. O problema está nas vestes que vai se usar. Qual é o problema em um servo do Senhor ir numa praia de bermuda? Tomar banho de bermuda e de camiseta. Qual o problema em uma serva do Senhor tomar banho em uma praia de calça ou de vestido? A única preocupação está com a opinião dos outros. Quando você se preocupa com a opinião dos outros, quando o servo do Senhor se preocupa com a opinião dos outros, quando a opinião dos outros conta, você nunca vai conseguir ser íntegro diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a opinião dos outros a teu respeito conta. Quando a opinião dos outros não conta, aí você consegue ser íntegro aos olhos do Senhor.
Ah, mas irmão, você foi num cinema, irmão? Aquilo ali é para pecador. Por que para pecador? Quantos filmes evangélicos se passam no cinema? Quantos documentários teológicos, documentários evangélicos se passa no cinema? Evangélicos ou importante para o evangelismo se passa na sala de cinema. O problema não está no rótulo, e sim no conteúdo. Então você não deve desprezar o conteúdo baseando-se no rótulo. São normas que os homens inventam para ter domínio sobre as ovelhas, e aí as ovelhas se tornam infrutíferas perante o Senhor, para a obra do Senhor, por causa desse domínio que os homens colocaram no lombo das ovelhas de Cristo Jesus. Nós temos que ter o discernimento, e para isso é necessário dedicação às coisas do Senhor. E aí o Senhor vai te iluminando. Não devemos nos conduzir de maneira igual aos que esperam ver em nós a luz. Somos diferentes. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, isso quer dizer que, do mesmo jeito que uma cidade que está lá em cima do monte, quem vem de longe enxerga aquela cidade. Ninguém precisa dizer assim: olha aquela cidade. Não precisa, porque ela está à vista de todos. Do mesmo jeito, aquele servo do Senhor, que tem postura de servo do Senhor, ele não precisa dizer que é servo do Senhor, porque ele é identificado imediatamente. Não vai ser identificado pelas vestes de crente. Ele vai ser identificado pela postura, por sempre falar a verdade, por sempre ser honesto, por sempre ser cumpridor da palavra que dá, que quando o seu sim é verdadeiramente sim e não volta atrás, quando o seu não é verdadeiramente não e ele não volta atrás, quando aquele crente sente vontade de xingar e ele se freia e diz glórias a Deus. Por quê? Porque está escrito que darás conta de toda palavra torpe que sair da tua boca. O cristão tem que ser de um vocabulário sadio, linguagem sadia. Não ter conversas torpes, não ter conversas levianas, não participar da mesa dos zombadores. Nunca concordem com zombaria feita a quem quer que seja. Porque quando uma pessoa zomba da outra, é porque essa pessoa está humilhando a outra e se colocando melhor do que ela. Porque ninguém vai zombar aquele a quem considera como semelhante. Se você considera o outro como igual a você, você não vai zombar dele. Porque aí você estaria zombando de si mesmo. Quando você zomba de alguém, é porque você se considera melhor, superior, maior do que esse alguém. Então nunca compartilhe, nunca participe de zombarias, como está escrito: bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos escarnecedores, dos zombadores, dos humilhadores. Tenha a postura de servo do Senhor. Alguém lhe chamou para beber? Não vá, porque a tua postura está sendo observada. Não é porque a tua postura está sendo observada, é também por isso, mas é principalmente porque você está lutando para dizer não a si mesmo e dizer sim para o Senhor. Quando alguém te convida para beber, ou você mesmo sente vontade de beber, a tua carne sente vontade de beber, e você cede, você está dizendo não para o Senhor. Você está totalmente despreocupado com o escândalo que você estará causando, o desrespeito ao evangelho que você mesmo prega, que você mesmo professa, a esta fé que você professa.
Quando o Senhor Jesus Cristo disse: ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Ele está dizendo o seguinte: do mesmo jeito que uma luz acesa é colocada em lugar alto para que ilumine todo o ambiente, do mesmo jeito é o servo do Senhor. E quando nos envergonhamos de sermos luz, de sermos diferentes, de termos postura, conduta, vestes, vocabulário, gestos e mentes diferentes, é do Senhor que estamos nos envergonhando. Lucas, capítulo 9, versículo 26. O Senhor Jesus Cristo diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus Cristo, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Pois toda essa postura é por sermos nascido da divina semente. Como diz o apóstolo João, em 1 João, no capítulo 3, versículo 9, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Meus queridos irmãos, nós temos que fazer uma separação entre o que é contra a lei dos homens, ou seja, contra fazer separação entre o que é crime e o que é pecado. Tem coisas que na lei dos homens está correto, mas perante Deus é pecado. Nós temos que analisar o seguinte: o que é pecado perante Deus? Observem que o Senhor Jesus Cristo disse: ai daquele por quem vier o escândalo. Toda aquela conduta que o cristão tiver e essa conduta produzir escândalo, será cobrado como pecado, porque esse escândalo levou alguém a tropeço. Ser nascido de Deus, ser nascido da divina semente, é como o Senhor Jesus Cristo falou a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Quando você nasce de novo, você tem uma mente nova, um pensamento novo, um entendimento novo. Seu entendimento não é mais carnal. Sua mente não é mais carnal. Sua postura não é mais carnal. Deixou de ser carnal. Passou a ser espiritual. A postura do novo homem, do nascido de Deus. Quando nós temos toda essa postura, é consequência, quando nós temos toda essa postura correta de santidade, de retidão, é consequência de sermos nascidos de Deus. E quando nos envergonhamos dessa postura, estamos, na verdade, nos envergonhando das características do Pai Eterno e das características de seu Filho Jesus Cristo. Em resumo, estamos renegando o novo nascimento. Temos vergonha de sermos nascidos de novo. Temos vergonha, estaremos demonstrando vergonha de sermos diferentes. E somos diferentes por que motivo? Porque somos nascidos da divina semente. Somos gerados da divina semente. Somos nascidos de Deus. E do mesmo jeito que Deus não se agrada com as posturas deste mundo, o nosso novo homem, o nosso homem interior, também não se agrada com a conduta desse mundo. Quando nos envergonhamos de sermos diferentes, de sermos filhos de Deus, seremos semelhantes a um filho que não gosta de parecer, nem de ser comparado com o seu pai ou com a sua mãe, e renega o seu próprio gene. Porque o que é nascer de Deus? O que é a divina semente? Eu já falei isso em outros vídeos. A divina semente
é como em nossa linguagem atual nós podemos chamar de código genético. Laço genético, traço genético, gene, DNA. Quando se diz que o que permanece nele é a divina semente, quer dizer que o que permanece nele é o código genético de Deus, porque ele nasceu de novo. O primeiro homem, o homem exterior, nasceu de Adão. Tem o código genético de Adão. Mas o homem que nasceu de novo, o homem que nasceu da água e do Espírito, esse nasceu de Deus, nasceu de novo, nasceu da divina semente, foi gerado da divina semente. É nova criatura em Cristo Jesus, é nova criatura em Cristo Jesus. Então nele está o código genético de Deus. Esse código genético de Deus não nos impede de pecar, porque pecar é postura. Não tem nada a ver com traço genético. E postura a gente aprende tendo contato com o nosso Pai. Tendo contato com Deus, que é o nosso Pai eterno, aprenderemos a postura de Deus. Porque postura não está no DNA, postura é aprendizado. É convivência. É como diz aquele velho ditado: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Se você é fruto do meio, você vai praticar o que é praticado naquele meio. Por isso que o cristão, ele não deve procurar um meio que não seja referente à postura de cristão. Cada um procure o seu meio. Então, quando uma pessoa, quando um servo do Senhor tem vergonha de ser diferente, é do Senhor que ele está se envergonhando. Ele está se envergonhando desta divina semente, dessa postura de cristão. Meus queridos, imagine um filho que alguém diz assim: mas rapaz, você é a cara de seu pai, e esse filho se envergonha. Ou então alguém diz assim: minha filha, você é muito parecida com a sua mãe, e essa filha se envergonha. De quem é que ela está se envergonhando? Da sua própria mãe. De quem é que aquele filho estará se envergonhando? De seu próprio pai. É a mesma coisa quando um servo do Senhor se envergonha por ser justo, honesto, decente, recatado, de vestimenta exemplar, de boa postura, de roupa composta, de postura correta. Quando esse cristão ou essa cristã tem prazer de ser assim, ele está tendo prazer, ela está tendo prazer de ter consigo a divina semente, de odiar devassidão, depravação, palavra, linguagem obscena. Meus queridos irmãos, nós somos filhos de Deus e temos que demonstrar ao mundo que somos orgulhosos disso e continuar e contaminar outras pessoas com isso. Meditem nestas coisas, meus amados e queridos irmãos. E a forma de demonstrarmos esse orgulho é brilhando com uma postura de filhos dos santos, do Santo dos Santos. É brilharmos com uma postura de filhos do Santo dos Santos, que é Deus. Como diz 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 21, quando ele diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está:
Sede santos. Sede é o verbo ser no imperativo. Sejam santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção, sem discriminação de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Temor, meus queridos, existe o temor no sentido de medo e existe temor no sentido de respeito. Aqui está falando do temor no sentido de respeito, reverência a Deus. Portai-vos com temor, com reverência, com respeito, durante todo o tempo da vossa peregrinação. Por que ele diz peregrinação? Porque nós estamos aqui de passagem. Nós não devemos nos comportar como se estivéssemos satisfeitos com esta postura, com esta vida. O Senhor já me trouxe até aqui está bom. Não, nós somos peregrinos, estamos de passagem. E por mais que a terra nos seja boa, não devemos ficar nela. Estamos de passagem. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, ou seja, não foi mediante coisas que têm fim, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Ele chama de fútil. Fútil procedimento, fútil comportamento, fútil postura que vossos pais vos legaram, ou seja, que herdaram dos seus próprios pais. Meus queridos irmãos, quando uma luz é acesa, ela é colocada no alto para iluminar a casa, para iluminar o ambiente. Mas nós temos que entender uma coisa. Em um ambiente, é comum acender-se uma lâmpada quando o ambiente é pequeno. Quando essa lâmpada está acesa, ela está sozinha. Ela está em destaque. Ela está separada. E todos aqueles que estão recebendo aquela luz estão juntos. Todos que estão recebendo aquela luz estão juntos, mas aquele que está iluminando está sozinho. O ser humano, o filho de Adão, foi criado, foi feito criatura social. O que significa que ele rejeita o isolamento, rejeita o ser excluído, rejeita a exclusão. Por isso ele quer fazer parte do meio. E às vezes, querendo fazer parte do meio, termina se envergonhando de ser diferente. Mas, meus queridos, quem não é luz é trevas. Se você se envergonhar de ser luz, então você vai terminar imitando o que é trevas. E você não sabe que muitas vezes aquela pessoa, aquela alma que está ali, vamos fazer assim uma figuração. Vamos falar de modo figurado. Uma pessoa que está debaixo de uma mesa, a lâmpada está lá em cima iluminando, e debaixo da mesa tem o quê? Sombra. Sombra não é luz. Sombra não é luz. Então aquela pessoa, aquela alma está ali debaixo daquela mesa, está naquela sombra, e está admirando aquela luz. E ela tem desejo de sair daquela treva, sair daquela sombra e ir para aquela luz. Ser como luz também, ela também tem vontade de brilhar. Mas aí de repente aquela alma percebe que a luz piscou. Acendeu, apagou rapidinho e voltou ao normal. Depois piscou de novo. Sabe o que significa isso? Que aquela alma que está ali naquela sombra percebeu que aquela luz está cansada de ser luz. Aquela luz está cansada de ser diferente. Quem está nas trevas percebe isso no servo do Senhor. Percebe quando o servo do Senhor está cansado de ser diferente. Por quê? Porque o diferente está em destaque. O diferente está separado dos demais. E muitas vezes o diferente quer fazer parte do meio. E não pode. E não pode. E nós temos que entender que muitas almas estão nas sombras e querem vir para a luz. E quando essas almas percebem que aquela luz está piscando, aquela alma que está ali se entristece.
Porque ela para e pensa assim: poxa, eu queria ser tanto como aquela luz, eu também queria ser luz, mas eu estou percebendo que ela está querendo ser como eu. Eu estou percebendo que ela está cansada de ficar lá em cima brilhando e ela quer vir para aqui, para debaixo da mesa, ficar junto com a gente aqui debaixo da mesa. Quando o cristão ele se envergonha de ser diferente, é como se ele quisesse ser igual aos que estão debaixo da mesa, à sombra da mesa, porque querem fazer parte do meio, porque estão cansados de serem excluídos. Em uma casa pequena, há uma lâmpada na sala. Não existem 10 lâmpadas na sala. Em uma casa pequena, há uma lâmpada sozinha na cozinha. Há uma lâmpada sozinha no banheiro. Há uma lâmpada sozinha no quarto. Mas todos os que estão naquele quarto, todo aquele conjunto que está no quarto, está sendo iluminado por aquela lâmpada que está brilhando sozinha. Todo aquele conjunto que está em cada cômodo da casa, que recebeu a luz de cada lâmpada, cada conjunto daquele está tudo junto. Estão todos juntos. Mas aquela lâmpada que está brilhando em cada cômodo, ela está sozinha. E não devemos nos cansar de brilhar, mesmo que seja sozinho. Mesmo que estejamos sós, excluídos, nós temos que brilhar. Como Davi disse, como disse o salmista: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, me rejeitem, ainda que a minha família, que os meus familiares, que os meus amigos, que os meus entes queridos, que os meus afeiçoados me rejeitem, o Senhor me acolherá. Que Deus abençoe a cada um de vós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus, pelo seu imenso amor, possa tocar bem fundo em vossos corações e convencê-los desta verdade. Quem está de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Pois, se já estando de pé, foi difícil permanecer, como achará forças para se levantar? Cuide-se, não caia, meu irmão. Que o Espírito Santo de Deus nos guie em todas as coisas e jamais deixe de habitar em cada um de nós. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador